Imaginem que vocês mergulham quase 10 quilômetros nas profundezas mais escuras do oceano, lá onde a pressão da água é tão forte que poderia esmagá-los instantaneamente. Nesse ambiente hostil, onde nenhum raio de sol jamais chega, os cientistas acabaram de descobrir algo totalmente inesperado. Fiquem ligados para ver as imagens originais, pois vamos mergulhar juntos neste mundo fascinante. Sejam bem-vindos, pessoal! A Fossa das Marianas é realmente uma das últimas grandes incógnitas do nosso planeta. Admiro as pessoas que se atrevem a viajar com submarinos a essas profundezas perigosas. Escrevam nos comentários se vocês entrariam em uma coisa dessas e mergulhariam na Fossa das Marianas se tivessem a chance. Estou muito curioso para saber. E se vocês não querem perder nenhuma descoberta do fundo do mar no futuro, inscrevam-se agora mesmo no canal. Não custa nada, vocês não perderão mais nenhum vídeo e me ajudarão muito. Quem já está inscrito, ajude o vídeo com um like. Vamos tentar chegar a 5.000 likes. Muito obrigado, pessoal. Vamos começar nossa viagem às profundezas do planeta, pois pesquisadores chineses e russos descobriram algo revolucionário no fundo da Fossa das Marianas com o submarino Fendowsi, algo que muda completamente nossa compreensão da vida. A Fossa das Marianas é o ponto mais profundo conhecido do nosso planeta, uma enorme fenda no fundo do mar que chega a ter mais de 11 quilômetros de profundidade em alguns pontos. A pressão da água lá embaixo é mais de 1000 vezes maior do que na superfície. É tão extrema que mesmo os submarinos mais estáveis só conseguem chegar lá com tecnologia super especializada. Até agora, os cientistas achavam que, nessas profundezas extremas, só poderiam existir micro-organismos isolados. A escuridão total, a pressão gigantesca e as temperaturas geladas pareciam impossibilitar a vida como a conhecemos. Mas agora, uma equipe de pesquisa chinesa fez uma descoberta com o submarino tripulado Fendowsi, traduzido como lutador, que derruba todas as ideias anteriores. Em um estudo publicado recentemente na renomada revista científica Nature, os pesquisadores chineses relatam sua descoberta espetacular. Eles encontraram não apenas organismos individuais, mas ecossistemas florescentes a uma profundidade de até 9.533 metros. Essas são as comunidades animais mais profundas já descobertas. Milhares de vermes tubulares com até 30 centímetros de comprimento que se erguem do fundo do mar como uma floresta subaquática. Moluscos em grandes colônias, crustáceos, pepinos do mar e outros invertebrados povoavam o fundo do mar profundo. Os pesquisadores descrevem isso como um verdadeiro oásis de vida em um mundo que deveria estar morto. O principal autor do estudo, Meng Grandu, do Instituto de Ciências Marinhas Profundas da China, explica a importância da descoberta. Isso marca a descoberta das comunidades mais profundas e extensas, baseadas em quimiossíntese conhecidas na Terra. Mas como isso é possível? Como esses seres vivos podem existir na escuridão total? Nesse caso, a resposta está em um processo fascinante chamado quimiossíntese. Enquanto quase toda a vida na Terra depende da energia solar, esses habitantes das profundezas marinhas usam uma fonte de energia completamente diferente, compostos químicos que emergem do fundo do mar. Especificamente, trata-se de metano e sulfeto de hidrogênio, que sobem através de fissuras geológicas no fundo do mar. Bactérias especiais podem usar esses produtos químicos como fonte de energia, da mesma forma que as plantas usam a luz solar e produzem compostos orgânicos. Essas bactérias formam então a base de toda a cadeia alimentar. Muitos dos animais encontrados, especialmente os vermes tubícolas e os moluscos, vivem em relação simbiótica com essas bactérias. Eles abrigam as bactérias em seus corpos e se beneficiam dos nutrientes produzidos. Os pesquisadores chineses realizaram 23 mergulhos e descobriram comunidades quimiosintéticas ao longo de uma distância de 2.500 quilômetros. Eles deram nomes poéticos aos diferentes locais de descoberta como Winter Sweet Valley, Cottonfield ou Blue Marsh, nomes que refletem a beleza dessas paisagens subaquáticas e reais. E os pesquisadores mediram densidades populacionais de até 5.813 vermes tubulares e 293 moluscos por metro quadrado. Esses são valores que seriam mais esperados em um recife de coral tropical. A formação geológica desses habitats é tão fascinante quanto os próprios animais. A Fossa das Marianas é formada pela subducção da placa do Pacífico ou da placa das Filipinas. Essas forças tectônicas violentas criam fissuras e falhas no fundo do mar, através das quais a água rica em metano é empurrada para cima a partir das camadas sedimentares profundas. O que torna essa descoberta tão significativa não é apenas a mera existência dessas comunidades, mas também sua extensão. Os pesquisadores descobriram toda uma rede de habitats que se estende
estende por milhares de quilômetros. O coautor Andrei Gebruk, do Instituto Shirshov de Oceanologia da Rússia, enfatiza: dadas as semelhanças geológicas com outras fossas oceânicas profundas, essas comunidades baseadas na quimiossíntese podem ser mais comuns do que se pensava anteriormente. E essas descobertas também têm implicações importantes para a nossa compreensão do ciclo global do carbono. Os processos microbianos nos sedimentos do fundo do mar podem armazenar quantidades significativas de carbono orgânico na forma de metano. Isso significa que esses ecossistemas não são apenas habitados, mas também desempenham um papel importante no sistema climático da Terra. Além disso, essas descobertas questionam nossa compreensão tradicional do suprimento alimentar nas profundezas marinhas. Até agora, pensava-se que a vida nas profundezas marinhas dependia principalmente de material orgânico que afundava da superfície, o chamado neve marinha. No entanto, as novas descobertas mostram que a energia química desempenha um papel muito mais importante do que se pensava. Na minha opinião, este é um trabalho de pesquisa extremamente valioso, pois a questão mais importante que estamos investigando é a origem da vida na Terra. Se a vida é possível em condições tão extremas, isso também abre novas perspectivas para a busca de vida em outros corpos celestes. As luas geladas de Júpiter e Saturno, como Europa ou Encélado, podem oferecer condições semelhantes, com oceanos escuros sob espessas camadas de gelo e possíveis fontes hidrotermais no fundo do mar. Eu poderia muito bem imaginar que, sob a espessa camada de gelo das luas de Júpiter e Saturno, tais criaturas habitam aqui. Escrevam nos comentários como devemos chamar essa espécie. Eu sugiro octobaleia. O fundo do mar continua sendo um dos habitats menos explorados da Terra, menos conhecido do que a superfície de Marte. Mas a vida nas profundezas reserva ainda mais surpresas, pois os cientistas descobriram algo lá que talvez deva nos deixar um pouco nervosos. No fundo do mar, encontramos todo tipo de coisas bizarras, desde peixes profundos estranhos que rompem a escuridão com seus órgãos luminosos, até criaturas microscópicas que vivem nos sedimentos do fundo do mar. Como já sabemos, esses seres sobrevivem por quimiossíntese, pelo metano que escapa dos sedimentos ou pelo vulcanismo profundo. Outro aspecto importante é a cadeia alimentar. Nas profundezas da Fossa das Marianas há uma variedade de fontes de alimento, que vão desde organismos planctônicos microscópicos até predadores maiores e que, em grande parte, descem das camadas superiores dos oceanos. Essa riqueza alimentar permite a existência de diferentes formas de vida que obtêm seu alimento de maneiras diferentes. Portanto, não é de se admirar que sempre encontremos novas formas de vida nessas profundezas incríveis. E pesquisadores chineses fizeram uma descoberta bastante espetacular, um vírus totalmente novo, encontrado nas camadas sedimentares da Fossa das Marianas. A história dessa descoberta começa com uma equipe de cientistas da Universidade Oceânica da China, em Qingdao. Esses virologistas marinhos se especializaram na pesquisa de vírus e suas interações com organismos em diferentes habitats marinhos. Para isolar vírus em profundidades tão extremas do oceano, eles aplicaram um método especial chamado método de indução. Isso lhes permite isolar bacteriófagos, ou seja, vírus que infectam bactérias, dos sedimentos da Fossa das Marianas. Esses sedimentos foram previamente coletados com sondas subaquáticas especiais, desenvolvidas especificamente para a coleta de amostras de sedimentos em grandes profundidades. E depois de examinarem minuciosamente esses sedimentos, ficou claro que eles realmente encontraram um novo tipo de vírus. Esses bacteriófagos foram encontrados em amostras de sedimentos da fossa a uma profundidade de 8.900 metros. Essa área é conhecida como Zona Hadali, em homenagem ao deus do submundo, Hades. Eles batizaram o novo vírus com o nome fácil de lembrar VBHME-ITH4907. Esse vírus infecta bactérias da família Halomonas, encontradas em vários ambientes extremos, incluindo a Fossa das Marianas. O novo estudo dos pesquisadores chineses afirma: os membros da família Halomonas são conhecidos por sua capacidade de decompor hidrocarbonetos de petróleo, prosperar em ambientes com alta concentração de sal e pH alcalino e apresentar alta tolerância à poluição. Portanto, essas bactérias estão perfeitamente adaptadas à vida na Fossa das Marianas e os novos vírus descobertos, por sua vez, estão perfeitamente adaptados às bactérias. Esse vírus também pertence a uma família viral totalmente nova, batizada de Surviridae. E esse novo vírus parece ter algumas características muito especiais. Os pesquisadores afirmam: estudos metagenômicos mostram que os vírus na região Hadal preferem uma abordagem viral lisogênica para se adaptar ao ambiente, e nosso estudo também mostrou que o fago temperado VBHME-ITH4907 é mais comum na região Hadal, o que poderia confirmar a especulação sobre uma maior frequência de fagos temperados no ambiente Hadal.
Em termos mais simples, os vírus infectam uma célula bacteriana, mas em vez de a destruírem imediatamente, inserem o seu próprio material genético na bactéria. O vírus torna-se então parte da bactéria e a célula bacteriana continua a viver e a dividir-se. A alternativa seria a abordagem lítica, na qual os vírus infectam uma célula bacteriana, se multiplicam nela e a destroem. Mas esses vírus podem ser perigosos para nós? A resposta é muito provavelmente não. No caso dos fagos, que infectam bactérias, o risco para os seres humanos é geralmente baixo, pois os bacteriófagos infectam bactérias e não seres humanos. Pelo contrário, esses vírus podem até nos ajudar. A equipe escreve: atualmente, o isolamento de bacteriófagos e o enriquecimento de bibliotecas de genes de bacteriófagos são bastante benéficos para a saúde humana. Eles ajudam a proteger as pessoas contra infecções bacterianas, especialmente nos dias de hoje, com o uso de antibióticos e a disseminação de bactérias resistentes a antibióticos. De vírus misteriosos, nossa jornada nos leva agora ainda mais fundo, abaixo da Fossa das Marianas, pois os processos mais emocionantes não ocorrem na água, mas abaixo dela, nas profundezas da crosta terrestre. Lá ocorrem processos que não apenas controlam o clima dos oceanos, mas podem até mesmo ser responsáveis pelo surgimento da vida na Terra. Existem dois favoritos para o ponto mais profundo da Terra: a Fossa Challenger, com uma profundidade de 10.994 metros, e a Fossa Witjas, com uma profundidade de 11.034 metros. E mesmo nas profundezas inimagináveis da Fossa das Marianas ainda existe vida. Aqui vocês podem ver uma imagem capturada por um robô submarino a uma profundidade de 8.145 metros que realmente encontrou peixes lá embaixo que parecem prosperar muito bem nesse local. E não apenas peixes, mas também caranguejos gigantes, muito maiores do que seus parentes que vivem em águas mais superficiais. Esse fenômeno é conhecido como gigantismo abissal. Mas queríamos descobrir o que há abaixo da Fossa das Marianas. Portanto, precisamos nos aprofundar na crosta terrestre. A crosta terrestre consiste em uma camada relativamente fina de rocha sólida que repousa sobre uma camada mais espessa de rocha mais macia e plástica, o manto terrestre. A espessura da crosta terrestre varia dependendo se ela está localizada sob os continentes ou sob o oceano. A espessura média da crosta terrestre é de cerca de 30 km sob os continentes e de apenas cerca de 7 km sob os oceanos. E a crosta oceânica sob a Fossa das Marianas é particularmente fina, porque a própria Fossa das Marianas já é muito profunda. A Fossa das Marianas se forma no ponto onde duas placas tectônicas se encontram. A placa filipina mergulha quase verticalmente sob a placa do Pacífico. Essa subdução faz com que a crosta oceânica sob a placa do Pacífico seja empurrada para o manto, tornando a crosta terrestre mais fina nesse local. E aí surge a pergunta: quando essas placas tectônicas deslizam umas sobre as outras, o que acontece com a água que está acima delas? Ela é transportada para baixo pela placa terrestre que se submerge. A água das profundezas da Fossa das Marianas é, portanto, transportada para a zona de subducção, na camada do manto abaixo da crosta terrestre. Isso também acontece em outras zonas de subducção, de modo que uma parte considerável das reservas mundiais de água não está armazenada nos oceanos ou na atmosfera, mas no manto terrestre. Há alguns anos, os cientistas descobriram que a água é transportada até 24 quilômetros de profundidade, ou seja, muito abaixo da crosta terrestre. Mas uma coisa é notável: o nível do mar não desce, apesar de tanta água desaparecer no manto terrestre. De acordo com as leis da lógica, ela deve voltar ao oceano em algum lugar. Portanto, aparentemente existe um gigantesco ciclo global da água através do manto terrestre. E os pesquisadores acreditam que grande parte da água retorna aos oceanos a partir de vulcões submarinos. Assim como na superfície da Terra, os vulcões se formam onde as placas continentais se encontram. O mesmo ocorre no fundo do oceano, e muitos cientistas acreditam que a vida na Terra pode ter se originado exatamente nesses vulcões submarinos. Isso é chamado de teoria da sopa primordial hidrotermal. As fontes hidrotermais próximas aos vulcões submarinos produzem líquidos quentes e ricos em minerais que fluem para o oceano. Esses líquidos têm temperatura de várias centenas de graus, alta pressão e alto teor de compostos químicos que podem servir como fontes potenciais de energia para a vida. E nas paredes dessas chaminés hidrotermais podem se acumular minerais como ferro, enxofre e cobre, que servem como catalisadores para reações químicas e podem favorecer a formação de moléculas orgânicas complexas. Perto desses vulcões submarinos, também conhecidos como fumadores negros, foram encontrados organismos capazes de usar esses fluidos hidrotermais para obter energia. Esses organismos são chamados de extremófilos e, embora
embora tenham uma estrutura muito simples, conseguem sobreviver nessas condições extremas e até mesmo se reproduzir. Na época da origem da vida, a Fossa das Marianas ainda não existia, pois ela tem apenas cerca de 50 milhões de anos. Mas os processos que ocorrem hoje sob a Fossa das Marianas, na zona de subdução, são exatamente os mesmos que podem ter levado à origem da vida. Todo o tema ainda é muito misterioso e muitas outras zonas de subdução são muito menos pesquisadas do que aqui se encontra sob a Fossa das Marianas. O professor de geofísica Douglas Awins afirma: a quantidade de água difere de uma zona de subdução para outra, dependendo do tipo de falha que ocorre na curvatura da placa. Há indícios disso no Alasca e na América Central, mas ninguém ainda examinou a estrutura mais profunda como podemos fazer na Fossa das Marianas. No final de nossa viagem ao fundo do mar, um enigma acústico ainda nos espera. Nas profundezas infinitas do oceano, um som misterioso foi gravado, deixando os cientistas completamente perplexos. O famoso bloop. 1997 não foi apenas o ano em que Titanic chegou aos cinemas. Foi também o ano em que os hidrofones da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, ou NOAA, registraram um som extremamente estranho. Esse som era tão alto e peculiar que realmente intrigou os cientistas por anos. Imaginem que estão na praia e de repente ouvem um som grave e prolongado. Christopher Fox, da NOAA, explicou numa entrevista à CNN. Era muito mais alto do que os sons emitidos por qualquer animal conhecido na Terra. Para terem uma ideia do volume, o bloop foi gravado por hidrofones que estavam a mais de 5.000 quilômetros de distância. No início, os cientistas ficaram perplexos. É claro que as baleias podem ser bastante barulhentas. O chamado de uma baleia azul pode atingir até 188 decibéis, mas o som era ainda mais alto. Eu diria que devemos ouvir a gravação original. É claro que, após a divulgação do som, as especulações não demoraram a surgir. Seria talvez um calamar gigante, até então desconhecido, ou até mesmo um monstro marinho pré-histórico das profundezas do mar. Os fãs de Lovecraft chegaram a especular que poderia ser o rugido de Cthulhu. Mas não se preocupe, se agora você ficou com medo de monstros com tentáculos. A verdade é menos assustadora, mas pelo menos tão fascinante quanto. Os pesquisadores tentaram localizar a origem do som. Ao fazer isso, eles se depararam com outro enigma, o bloop. Parecia vir de uma região a oeste do extremo sul da América do Sul, mais precisamente das coordenadas 50 graus de latitude sul e 100 graus de longitude oeste. Essa é uma área bastante remota no Pacífico, longe das rotas marítimas habituais. Talvez fossem exercícios militares secretos ou algum tipo de vulcão submarino desconhecido ou ainda um enorme animal marinho ainda não descoberto. A busca pela origem do bloop tornou-se um verdadeiro desafio científico. Os pesquisadores utilizaram todos os meios disponíveis para desvendar o mistério. Eles analisaram as gravações com computadores de última geração da época, compararam-nas com sons subaquáticos conhecidos e criaram modelos complexos para a propagação do som no oceano. Os pesquisadores instalaram mais conjuntos de hidrofones mais próximos da fonte presumida do som e, de fato, entre 2005 e 2010, fizeram uma descoberta decisiva. Antes de revelarmos o mistério, vamos fazer uma breve incursão no fascinante mundo da acústica subaquática. Você sabia que a água é um excelente condutor de som? O som se propaga na água cerca de 4 vezes mais rápido do que no ar. Isso se deve ao fato de as moléculas de água serem muito mais densas do que as moléculas de ar. É por isso que as baleias e os golfinhos podem se comunicar entre si a grandes distâncias. E é por isso que o bloop pôde ser ouvido a tanta distância. Mas, na verdade, ele não veio de um ser vivo. O bloop foi provavelmente causado por um enorme iceberg que se desprendeu de uma geleira na Antártida. À primeira vista, parece menos emocionante do que um monstro marinho, não é? Mas pensem nisso. Uma enorme montanha de gelo que se desprende de uma geleira com um barulho ensurdecedor e cai no mar. Isso também é bastante impressionante, não é? Os pesquisadores chegaram a essa conclusão quando gravaram sons semelhantes durante o desmoronamento do iceberg, a 53A, perto do território britânico ultramarino da Geórgia do Sul. Robert Siak, da NOAA, explica: os terremotos de gelo têm espectrogramas semelhantes aos do bloop, bem como o volume necessário para serem detectados a distâncias superiores a 5.000 quilômetros.
E essa região entre o Estreito de Bransfield e o Mar de Ross é conhecida por seus movimentos de gelo. O Cabo Adair, outra fonte conhecida de sinais criogênicos, também fica nas proximidades. Mas como exatamente surge um som tão alto quando um iceberg se rompe? Quando um enorme pedaço de gelo se rompe de uma geleira, forças enormes são geradas. O gelo se quebra, se fragmenta e se deforma. Isso gera vibrações que se propagam pela água na forma de ondas sonoras. E como aprendemos, a água é um excelente condutor de som, então esses ruídos podem ser ouvidos a distâncias muito longas e quem sabe talvez ainda existam lulas gigantes ou outras criaturas fascinantes por lá, ainda não descobertas. Só porque encontramos uma explicação para o bloop, isso não significa que o oceano não tenha mais segredos. Pelo contrário, quanto mais exploramos, mais mistérios surgem. Espero que agora vocês tenham uma visão fascinante das profundezas do nosso oceano. É claro que vou mantê-los informados sobre todas as outras descobertas dos mares do mundo. Então, se ainda não o fizeram, inscrevam-se no canal e não se esqueçam de dar um like para que possamos ultrapassar os 5.000 likes. E agora deixamos as profundezas da Terra e olhamos para o cosmos, pois lá uma estrutura gigantesca está atraindo nosso planeta neste momento. Uma descoberta que muda nossa compreensão do universo. Para saber tudo sobre essa força misteriosa que atrai a Terra, cliquem no vídeo exibido no canto superior direito, é muito emocionante. No canto inferior direito vocês encontrarão, como sempre, outro vídeo sobre ciência e espaço. Caso contrário, diria que nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!